Eu tenho no meu canal, então depois eu vou deixar todas as referências aí na descrição, mas eu tenho no meu canal uma série que é chamada Laicidade de Estado. Então, lá naquela série eu detalho, né, o que é o Estado laico e suas definições de forma mais abrangente e pormenorizada. Mas, de uma forma muito, muito, muito resumida, o Estado laico é uma concepção política oriunda, aliás, de organização do Estado, de um regime político oriundo, né, das revoluções do final do século XVIII. Então, principalmente da Revolução Francesa, e também com uma forte influência da Revolução estadunidense americana. Então, em termos de concepção. As coisas não são casadas, né, nem cronologicamente, nem politicamente, mas quando vai falar, por exemplo, de Brasil, você tem uma influência forte dos Estados Unidos e da França. O Estado laico é o Estado que não tem religião, porém não é o Estado ateu. Né? Então, o Estado que não tem religião não é propriamente, automaticamente, o Estado ateu. É o Estado laico, ou chamado também Estado secular. Né? Então, é uma concepção que visou o seguinte: nas revoluções, a ruptura com a religião foi algo fundamental, porque a religião fazia parte do sistema feudal portanto, monárquico, que tinha por interesse se manter naquela condição. Né? A revolução, portanto, ela vem para derrubar não só o governo monárquico e da igreja, do clero, chamado do clero, mas não só para derrubar o governo, mas para derrubar o regime, para abolir esse tipo de regime. E no lugar foi preciso colocar algo. Né? E em 1905 somente é que o parlamento francês, então bastante tempo, quase 100 anos, né, depois, é que o parlamento francês vai cunhar o termo Estado laico. Né? O laico ele vem do grego, que tem a ver com leigo, que tem a ver com coisas do povo. Né? Então, mais ou menos assim. Naquele tempo, né, o sacerdote não era do povo. Tá? Então, o Estado não é um Estado de sacerdotes, para os sacerdotes ou influenciado por sacerdotes. Ele é o Estado do povo, para essa questão da religião. Então, portanto, o Estado laico ele se conceitualiza um pouco nesse sentido. Tem um artigo que eu vou deixar, além do meu, que eu escrevi com a professora Priscila Cardoso, da Universidade Federal da Baixada Santista. Eu vou deixar um artigo para vocês aí, que é do... Vou aqui rapidinho falar o nome deles aqui. Só um minutinho, gente, aqui, ó. É do Luiz Gustavo Teixeira da Silva, Laicidade de Estado, Dimensões Analíticas, Conceituais e suas estruturas normativas de funcionamento. Vou deixar na descrição, mas a leitura que ele tem é muito parecida com a minha, né? A laicidade ela é composta por 3 pilares, que é a liberdade de consciência, a liberdade religiosa e a separação entre Estado e religião, em termos institucionais. Né? A liberdade de consciência é o direito, é um dos direitos individuais que compõem os direitos humanos que a gente conhece hoje. A liberdade religiosa também. Então, a liberdade de consciência ela vem antes da liberdade religiosa. A liberdade de consciência é aquela que você deve ter garantida para que você possa ser livre, né, na escolha das suas bases de formação cultural, intelectual, filosófica, científica, e aí você forma a sua visão de mundo, a sua cosmologia do jeito que você quiser. Lógico, se você vai bancar aquilo é outra coisa, né? Mas a liberdade de consciência parte daí, né? E ela surge, esse conceito surge como um conceito propriamente ateísta, né? Com forte carga ateísta, pelo lastro histórico do ateísmo. Eu me apoio bastante aqui no livro do Georges Minoir, A História do Ateísmo, e a liberdade, os chamados livres pensadores,
né, se organizaram, até se organizaram politicamente em torno disso, tal. E, portanto, a liberdade de consciência reside nessa premissa política revolucionária. Então, revolucionária em relação ao que nós tínhamos antes, que era de total opressão à liberdade de se pensar, né? Não só de se falar, mas de se pensar. Você era impelido a achar que estava pecando por estar pensando em algo, né? E você, de fato, se sentia um pecador por pensar em determinadas coisas, né? Então, a liberdade de consciência ela vem para romper com isso, né? No desdobramento posterior vai se desenvolver a liberdade religiosa, que é o direito, vamos dizer assim, e também as garantias que o Estado deve dar para que as pessoas ou grupos possam se manifestar religiosamente, ou seja, manifestar sua fé religiosa por meio de culto. Propriamente, a discussão do culto está dentro da discussão da liberdade religiosa. É uma discussão muito polêmica, porque ela vai desde o enfrentamento, hoje importantíssimo, contra as violências praticadas contra quem é adepto às religiões de matrizes africanas, quanto para o abuso, né, vamos dizer assim, da interpretação de liberdade religiosa, principalmente de setores do cristianismo evangélico atualmente, e não só evangélico, católico também, que entendem que a liberdade religiosa ela tem que ser irrestrita. Então, praticamente não deveria ter regulação de liberdade religiosa. Então, se você tem uma defesa de direito, você tem que pressupor que você vai ter vamos dizer assim, um jogo de tolerâncias nas relações de comunicação e nas relações sociais. Né? Não tem liberdade religiosa se não tem a discussão da tolerância. Né? E os ateus e as pessoas que não têm religião, os agnósticos e outras denominações diferentes do teísmo, elas estão nesse bojo também. Né? Elas não estão só no bojo da liberdade de consciência, não. Muita gente acha, os ateus não têm o que falar sobre liberdade religiosa. Claro que temos. A liberdade religiosa também deve garantir o direito de não ter fé religiosa. Então, esse é um outro pilar da laicidade do Estado. E o terceiro, que na verdade eu falei de trás para frente para fazer sentido do ponto de vista de organização de um Estado, né? Mas na verdade historicamente ela acontece ao contrário. Então o último que seria o primeiro historicamente, é a separação entre Estado e religião, né? Onde o Estado diz o seguinte: este Estado aqui ele vai funcionar sem a influência da religião. Então, se não vai funcionar com a influência da religião, vai funcionar com a influência do quê? Da ciência. Né? É o que a gente tem. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim. Então, o próximo ponto, inclusive, que eu vou passar a bola daqui a pouco para o Lucas, é quais as dificuldades que a laicidade do Brasil enfrenta. Eu até tenho um canal. Eu tenho um canal que é isso, claro. Eu até fiz uma live falando isso lá no final do ano passado, sobre quais as dificuldades que a laicidade ia encontrar no novo governo Lula. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente fala das dificuldades, e o Lucas vai abordar isso daqui a pouco. A separação Estado-religião, ela não é só um ato, historicamente falando, né, e também de garantias de direito, ela não é somente um ato de tipo assim, sai daqui, padre, né? Você não vai mais sentar aqui do meu lado para governar o país. Mas não, tem a ver também com propriedade. E aí que entra muito na discussão de regime político, e principalmente que isso vai afetar a discussão do socialismo. Né? No momento em que as revoluções derrubaram os regimes monárquicos e feudais, elas também expropriaram propriedades da igreja. A igreja tinha uma parcela gigante. Vocês têm ideia? Inclusive, eu quero trazer aqui para o canal alguém, e aí que se você está assistindo aí, conheça alguém que seja especialista na discussão sobre o Vaticano, né? Escreve aí nos comentários que eu gostaria, porque eu quero trazer a igreja, vocês têm noção, a católica, ela dominava quase que 2/3, ela tinha propriedade territorial de 2/3 da Itália.
né? E nessas discussões é que foi resultar o que hoje é chamado o Estado do Vaticano, o esdrúxulo Estado do Vaticano, que é um bairro, né? Se vocês não sabem, o Vaticano é um bairro, gente, é um bairro dentro de Roma, que é considerado um Estado. O Papa, portanto, ele é o chefe de Estado. E aí é o único caso no mundo onde uma religião tem um chefe de Estado. E aí, quando ele vai para outro país, ele não vai como líder religioso somente, ele vai como chefe de Estado. E aí a política dele, que é a política religiosa, é tratada como política de Estado. Olha só que sacada. Hã? Então, aí quem promoveu isso daí foi nada mais, nada menos do que Benito Mussolini, o criador do fascismo. Então, eu quero trazer alguém para discutir isso aqui, porque é muito interessante. E por que eu estou trazendo o exemplo do Vaticano? Porque o Vaticano ele é o contrário da laicidade, o absolutamente contrário, mais próximo do que a gente está aqui. Tem outros exemplos que a gente pode até dar aí durante a live, o Irã, a Arábia Saudita, enfim. Mas o Vaticano é um exemplo ao contrário e muito próximo da gente, porque lá quem rege as regras daquele Estado é a religião. Então, um Estado laico vai ser ao contrário, vai ser determinado pela ciência. Então, portanto, como é que se toma decisões num parlamento de um Estado laico? Espera-se que seja pelo debate político, que vai trazer elementos culturais, mas quando se vai tomar, por exemplo, decisões na área da saúde, não se tome decisões baseadas na moralidade da população, né? Se tome decisões baseadas em estudos científicos. E não é o que acontece, que a gente sabe aqui no Brasil, principalmente. Esses dias tivemos um pequeno avanço, que as mulheres agora brasileiras podem livremente escolher fazer laqueadura. Antes elas tinham que pedir autorização do marido, elas tinham que ter não sei quantos filhos, não sei quanto de idade, e isso tudo baseado por preceitos religiosos, né? Enfim, a separação do Estado com a religião compõe questões políticas, questões de direito, mas também questões de propriedade, tá? E para finalizar, e ainda falando um pouco mais do nosso querido Vaticano, né? Nós temos no Brasil, nós temos algo bastante ridículo, para dizer o de menos, entre Brasil e Vaticano, que é um acordo diplomático. Esse acordo diplomático ele não é novidade para o Vaticano, ele tenta fazer isso com todos os países. O que o Estado do Vaticano faz com esse acordo diplomático? Ele coloca uma condição de proteção especial daquela religião, e não é das coisas daquele Estado, dentro do Estado que ele está querendo discutir. Então, no caso do Brasil, o Lula, no final do último governo dele, em 2010, em 2009, ele assinou o Acordo Brasil-Vaticano com o Papa Bento XVI. E esse acordo, ele dá uma primazia da Igreja Católica para acima das outras. Né? Este Acordo Vaticano, né, politicamente falando, ele é considerado, essa atitude do governo da época, considerada um dos estopins para a ampliação, né, da bancada evangélica. Ampliação por quê? Porque ela não foi criada nesse momento, não foi nesse momento que os evangélicos ficaram doidos da vida, e que eles ficaram nesse momento, mas não foi nesse momento que eles insurgiram e criaram a bancada, não, foi antes, inclusive foi dentro dos acordos de conciliação de classe do governo do PT desde 2002, tá? Então, lá na frente vai o quê? Vai ter uma fragilização dessa discussão e um privilégio da Igreja Católica colocado dentro do Acordo Brasil-Vaticano, e aí que vai resultar na bancada evangélica se fortalecendo e crescendo, e eles tentaram até fazer um estatuto da religião no Brasil, alguma coisa assim, eu não lembro. Esse estatuto não foi para frente, porque fizeram um novo acordo, né? E temos hoje a bancada evangélica extremamente forte, infelizmente, grande parte por conta dessa medida aí. Então, é isso, gente. Essa é a introdução da laicidade sobre o Estado laico, tá?
Aí, vão colocando aí as suas perguntas, já tem alguns comentários aqui, deixa eu só interagir aí. Aí tem o companheiro à luz do meu intelecto. Eu sei quem é, mas eu não estou lembrando o nome, companheiro. Escreve aí o teu nome. A gente já conversou, inclusive, pelo Instagram, eu acho, algumas coisas, né? Aí ele põe, ó, devemos ter um estado lá com os modos como foi a União Soviética. Vamos lá, vamos falar disso aí, hein, mano? Vaticano é uma teocracia total. Na verdade, o Vaticano é um absolutismo, né? O Papa é o imperador daquele bairro. Hã? O nome é o Ian, isso mesmo, Ian. Estamos aí, companheiro. Obrigado por estar aí na nossa live.